Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Mais uma semana, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui estabelecendo, como prioridade o nosso tempo com Deus. O seu encontro, ele é marcado não só comigo, Não só a gente tem um encontro marcado aqui toda semana, mas nós temos uma responsabilidade com o Senhor. Quando você tira esse tempo da sua semana para estar aqui, começar o seu dia na presença dele, você está dizendo que ele é importante na sua vida, que ele é a prioridade na sua vida e como nós temos sido transformados a cada devocional. Se você perdeu a última mensagem, eu recomendo muito que você assista antes de você ouvir o que eu vou falar aqui hoje, porque é uma continuação daquilo que a gente tem conversado, daquilo que tem sido trabalhado. No devocional anterior, nós falamos sobre o orgulho e como isso pode destruir a nossa vida e como isso nos impede de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a humildade e como os humildes, eles são reconhecidos, eles são honrados pelo Senhor. Vamos juntos? Eu quero começar lendo com vocês Filipenses, lá no capítulo 2, e a gente vai ler do versículo 5 ao versículo 7, que diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A gente sabe que a humildade ela é o contrário do orgulho. E muito se fala de humildade, de ser humilde, mas o que de fato é ser humilde? O que de fato é ter um coração humilde segundo a palavra? E às vezes a gente acha que ser humilde é só aquela pessoa simples, que tem um jeito de viver mais modesto, uma pessoa realmente que não esbanja, muitas coisas, muito luxo, então é uma vida mais simples, uma vida mais humilde. Ou a gente acha que ser humilde é aquela pessoa educada, não, eu trato todo mundo bem, eu não faço distinção de pessoas, eu não tenho problema com ninguém, Falo com todo mundo, eu sou sim uma pessoa humilde. E isso pode até ser educação, você pode até ser uma pessoa educada e às vezes essa educação, esse tratar todo mundo bem, gente, até isso, se a gente não cuida do nosso coração, até essas coisas boas que a gente faz, elas podem estar veladas por um orgulho, por uma vaidade, por um ego, para que eu possa falar, mas eu trato todo mundo bem, eu sou muito boa com todo mundo, eu sou muito gentil com todo mundo. Então aqui já fica essa primeira lição, até as coisas boas, até as boas atitudes, elas podem ser corrompidas por uma raiz de orgulho, se a gente não vigiar, se a gente não observar, analisar o nosso coração. Mas aqui nós vemos a personificação da humildade. Nós vemos Jesus, que sendo Deus, grandioso, poderoso, criador de todas as coisas, aquele que nos deu a vida, que criou o universo, ele sendo quem ele era, não se apegou a isso, não considerou isso algo que ele deveria se apegar, pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo. Gente, imagina o próprio Deus se esvaziando de quem ele era, não levando isso em consideração e escolhendo vir à Terra e se rebaixando à nossa condição de ser humano, que nada somos, que nada podemos fazer, e morrendo numa morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento que foi roubado pelo pecado, pelo orgulho. Nós só conseguimos desenvolver humildade no nosso coração e ter um coração humilde quando a gente se lembra de quem nós somos e de quem Deus é. Quando a gente se lembra de onde nós viemos e quem nos deu a vida. Gente, nós só estamos aqui hoje porque Ele nos sustenta. Nós só estamos aqui hoje porque Ele nos deu a vida. Nós não passamos de pó. A gente sequer sabe o nosso amanhã, você sequer sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas na sua vida. Então, quando a gente se lembra, meu Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Deus é grandioso, Deus é poderoso, mas eu sou o pó. A Bíblia diz que do pó nós fomos formados e pro pó nós voltaremos. E a gente se lembra, mas Deus criou a terra, Deus criou tudo que existe, criou os animais, é Deus que me sustenta, é Deus que me dá o fôlego de vida. Quem sou eu comparado a Deus? Agora, sabe qual é o problema?
que nós nos comparamos com pessoas que são talvez piores do que a gente. A gente se compara com o nosso próximo, a gente se compara com as pessoas que convivem com a gente se compara com o nosso vizinho, a gente se compara às vezes com os nossos amigos, com os nossos colegas, e isso infla o nosso ego. Isso faz com que o nosso orgulho ele seja alimentado. Mas quando a gente tira os olhos daquele que é semelhante a nós e a gente coloca os olhos naquele que é único, aquele que é grandioso, aquele que fez todas as coisas, a gente se lembra de quão pequeno nós somos. A gente se lembra da nossa condição de ser humano. A gente se lembra que nós dependemos dele para existir. E, gente, isso traz humildade para o nosso coração. Isso faz com que a gente literalmente se coloque no nosso lugar, se eu posso dizer assim. A Bíblia diz que a gente tem que se comparar com Cristo. A nossa régua de comportamento é Jesus. É Ele que, sendo Deus, abriu mão e se humilhou naquela cruz, se entregou naquela cruz por mim e por você. E, gente, quando nós olhamos para Ele, quando a gente olha para o amor, para a mansidão, para a paciência de Jesus, para o cuidado que Ele tinha com as pessoas, é impossível a gente não se constranger. É impossível a gente não olhar para dentro e reconhecer quão quebrados nós somos, quão necessitados da misericórdia dele nós somos. É impossível a gente não reconhecer quão feridos nós somos e o quanto nós precisamos melhorar. E é justamente isso que nós podemos ter acesso a partir da palavra dele. A Bíblia diz que a gente deve se comparar com Cristo. É para Ele que a gente tem que olhar. Ele deve ser a nossa régua, o nosso exemplo de bom comportamento. É Jesus naquela cruz que, mesmo sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e se entregou por mim e por você. E, gente, quanto mais a gente vai conhecendo dele, lendo a Bíblia, é impossível a gente não ser constrangido pelo amor, pela doçura, pela bondade, pela gentileza, pela paciência de Jesus. Quando nós olhamos para Ele, a gente olha para nós e a gente reconhece o quão necessitados da sua misericórdia nós somos. A gente reconhece quão falho, quão quebrado, quão orgulhosos nós somos. Mas essa palavra, ela nos permite sermos transformados e nos parecermos cada vez mais com Jesus. E sabe, uma das coisas que mais nos impede de passarmos por esse processo e nos parecermos mais com Jesus e termos um coração verdadeiramente humilde é o nosso ego, porque o seu ego, assim como eu disse, ele faz com que você olhe para si mesmo, para você o tempo todo. Então, o que nos define não é a nossa identidade de filhos, não é, né, o fato de nós sermos uma nova criatura, não, é o meu trabalho, são as minhas posses, é o meu dinheiro, é a minha posição, é a minha vaidade, é aquilo que eu sei fazer, inclusive os nossos traumas, porque aquele lugar, né, de conforto em que me feriram, é muito mais fácil eu sempre colocar a culpa no outro. É muito mais fácil, por mais que a gente de fato tenha sido vítima de algo, mas é muito mais fácil eu sempre colocar a culpa no outro e viver ali apoiada no meu trauma, apoiada na minha dor, no meu sofrimento, ao invés de me levantar e entender que tem algo novo para minha vida. Então, sim, até os nossos traumas, gente, eles podem gerar orgulho no nosso coração, porque você fica ali naquele lugar se lamentando a sua vida inteira e ao invés de você assumir, né, o papel principal da sua vida, a responsabilidade de levantar em rumo a algo novo, você fica ali se lamentando pelo que fizeram com você há anos atrás, coisas que talvez as pessoas nem se lembram mais, mas você fica ali preso naquela mágoa, preso naquele ressentimento, preso naquela falta de perdão. Isso também é orgulho, isso também alimenta o nosso ego. O orgulho, ele vem como um band-aid para tampar essas feridas. Ele vem como uma solução muito superficial, muito mentirosa, para tentar tampar aquilo que lá no fundo ainda dói. Uma palavra que falaram para você no seu passado, então agora, para não me ferirem, eu que vou ferir as pessoas. E a gente cria, né, aquela armadura de ninguém vai me ferir, ninguém vai me machucar de novo, ninguém vai me trair de novo. Então, antes que alguém fale alguma coisa, eu já ofendi primeiro. Antes que alguém venha me atacar, eu já ataquei primeiro. Antes que alguém me traia, eu, né, já saí desse relacionamento, eu já dei um basta nisso. E a gente vai vivendo assim, se defendendo como? Na base do orgulho, achando que nós somos curados, quando na verdade, gente, o nosso orgulho, ele só revela quão feridos e quão machucados nós ainda somos.
E, gente, sabe uma das piores coisas que o orgulho faz na nossa vida? Ele rouba a nossa consciência. Ele faz com que você não saiba mais onde é você falando e onde o seu orgulho entra em cena. Então você vive nesse ciclo automático, sempre pronta para se defender, sempre pronta para atacar, sempre pronta para responder. Antes mesmo de alguém te ferir, você já está ali se defendendo, se justificando. E, gente, Deus não tem essa vida para nós. É pesado viver assim, é pesado carregar fardos que sequer são nossos, porque a palavra diz que o Senhor nos defende, Ele nos justifica, mas o orgulho faz com que você sempre esteja ali de prontidão, sempre se lembrando de onde te machucaram, de onde te feriram, quando o Senhor tem uma vida de restauração para nós. E sabe como a gente passa por esse processo? Quando a gente olha para Ele e a gente reconhece a nossa identidade de filhas e de filhos. A gente reconhece que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, não está no seu desempenho, nas suas posses, no seu dinheiro, no que você sabe fazer, não. Está no fato de que você é amada pelo seu Pai. O nosso valor está no fato de nós termos o Espírito Santo dentro de nós, é isso que nos torna preciosas. E quando nós entendemos isso, aí sim nós estamos aptos a passar por esse processo. E tem algumas maneiras que o Senhor usa para trabalhar, né, o nosso orgulho, para fazer com que esse orgulho saia de nós e que nós tenhamos um coração humilde. O primeiro jeito, a primeira forma que o Senhor, né, nos conduz nesse processo e trabalha na nossa vida, gente, é pela dor. É quando nós chegamos em um estado que talvez é como você está hoje. Talvez é como você chegou aqui nesse vídeo. Você já está cansado. Você está cansada de ser assim, cansada de carregar esse orgulho, as consequências que isso tem trago para sua casa, para sua vida, para sua família, para o seu casamento. E você chegou aqui hoje decidida, né, a mudar, decidida a dar um basta. E, gente, é nesse momento que nós estamos com o coração quebrantado e a gente permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não importa como você chegou aqui hoje, não importa o que você fez, né, de ontem para trás, o que você viveu. Hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade de recomeçar. E Ele não olha para aquilo que a gente fez, Ele olha para aquilo que a gente decide fazer a partir do momento que a gente tem um encontro com a verdade. Nesse momento você está tendo um encontro com a verdade de que o Senhor te perdoa e Ele te dá uma nova chance. E o que nós vamos fazer com isso? Ele tem restauração para a nossa vida e Ele não quer que você permaneça nesse lugar onde você caiu, nesse lugar que você está hoje. Ele está nos dando uma nova oportunidade de recomeçar. E às vezes precisa chegar nesse ponto de realmente uma destruição. Esse ponto que a gente está cansada, que a gente não aguenta mais, que a gente já tentou sozinha e viu que não está dando certo. Porque só assim, é só quando chega nesse lugar que as nossas forças, né, elas já se foram, já se esgotaram, que a gente abre o nosso coração para que Deus entre e Ele faça da maneira dele. A gente abre mão, né, de querer o controle, de querer ter razão. A gente só quer que Ele entre e que Ele mude as coisas, que Ele faça algo novo, que Ele transforme a nossa situação. A segunda coisa que nos desperta nesse processo e gera em nós um coração humilde é quando nós reconhecemos a majestade, a soberania, o governo de Deus na nossa vida. Eu quero ler com você Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, que diz: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu sei que a gente fala muito sobre amar a Deus acima de todas as coisas, de não colocar ídolos no nosso coração, nada que roube o lugar dele, né, na nossa vida. Mas e quando nós queremos roubar a glória e a honra que devem ser dadas somente a Ele? E quando nós somos aqueles que querem competir a atenção que deveria ser dada somente a Deus? E talvez você nunca tenha ouvido isso, né, e você se pergunte: meu Deus, Vitória, como assim eu estou competindo com Deus? Como assim eu quero roubar a honra e a glória que são somente dele? Mas e se eu te falar que quando nós queremos receber os aplausos que deveriam ser dados a ele, nós estamos
competindo, né? Nós estamos querendo roubar aquilo que é de Deus. E se eu te falar que quando a gente quer que o nosso nome seja engrandecido, a gente quer receber o reconhecimento, a gente quer receber a honra daquilo que é dele. E se eu te falar que quando a gente usa os nossos dons, talentos, aquilo que ele confiou nas nossas mãos para enaltecer o nosso nome, nós estamos roubando a glória que é de Deus. E, gente, nós fazemos isso de maneira tão sutil. A gente faz isso às vezes sem perceber. Nós temos a capacidade, o nosso orgulho, o nosso coração corrompido, ele pega coisas boas, coisas positivas, coisas preciosas que o Senhor coloca na nossa mão e faz com que a gente use isso de maneira errada, com a intenção errada. Mas quando nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida, quando a gente olha para Ele, quando a gente olha para quem nós somos, a gente se lembra que ele é o único digno de receber os aplausos, é o nome dele que tem que ser engrandecido e a gente para de querer receber a atenção das pessoas a todo custo, que se forem olhar para nós, então que as pessoas reconheçam aquilo que Deus fez na nossa vida e não simplesmente nos aplaudir ou querer que as pessoas, né, nos amem porque, eu sou muito gente boa, eu sou muito, né, gentil com todo mundo, então, gente, me notem, olhem para mim. Não, que a gente possa diminuir e que ele cresça na nossa vida, que quando as pessoas olharem para nós, né, o que tiver de bom em nós seja um reflexo de Jesus, seja um reflexo do evangelho, e assim nós seremos luz e sal na terra e as pessoas irão conhecer o evangelho por onde nós formos. E a terceira forma é pelo amor. É quando nós o amamos tanto, quando a gente reconhece quão amados nós somos, quão perdoados nós somos, que eu não tenho outra opção a não ser querer ser um filho melhor, a não ser querer ser uma filha melhor, uma pessoa melhor. Deus faz tanto por mim e o mínimo que eu posso fazer é como diz aqui em Lucas, né? No capítulo 9, versículo 23, é negar a mim mesma, é carregar a minha cruz e segui-lo. Essa passagem ela nos diz exatamente o que nós devemos fazer. Ela diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Gente, é exatamente isso. Negar a si mesmo diariamente, tomar a sua cruz, é dizer não para aquilo que o meu eu quer. É dizer não para minha razão, dizer não para eu tentar me justificar, eu tentar me defender. É pegar a minha cruz, e a nossa cruz muitas vezes é o nosso orgulho. Muitas vezes a cruz que você vai ter que carregar é o seu ego. É se colocar de lado ali os seus desejos, a sua razão e falar: Senhor, eu me submeto à sua palavra, eu me submeto a ser uma filha melhor, a ser uma pessoa melhor, e se para isso eu precisar me humilhar, eu vou me humilhar. E gente, isso é um processo. O Senhor fala, é diariamente, é todos os dias, são em coisas pequenas que a gente escolhe ficar quieto, a gente escolhe, né, ouvir mais do que falar, a gente escolhe perdoar, a gente escolhe andar a segunda milha, e através disso o nosso coração ele vai sendo transformado e se parecendo mais com o coração de Jesus. É muito bom quando a gente chega nesse momento de entender que não vale a pena viver uma vida pautada no orgulho. A gente não ganha nada com isso, gente. Pelo contrário, a gente só perde. Porque a palavra diz que o Senhor, ele rejeita, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça. Ele honra aqueles que têm um coração humilde. Tudo aquilo que Jesus fez é um exemplo. É para que a gente tenha um modelo de quem seguir, de como a gente deve ser. E foi isso que ele fez. Mesmo sendo grandioso, ele abriu mão disso, ele se humilhou para que a gente pudesse olhar para isso, se inspirar e buscar ser da mesma maneira, para que a gente não se apegue naquilo que a gente acha ser muito bom, para que a gente não se apegue naquilo que a gente acha que a gente tem direito, eu estou na minha razão, eu estou no meu direito. Gente, Jesus estava no direito dele em tantas coisas. Ele não precisava sequer ter vindo aqui para essa terra, morrido em nosso lugar, porque ele estava no direito dele. Não foi ele que pecou, não foi ele que errou, não é ele que peca todos os dias, não é ele que erra todos os dias, somos nós. Mas todos os dias a misericórdia dele se renova. Todos os dias o Senhor escolhe nos dar uma nova chance. E a gente tem tanto para aprender com isso. Um coração humilde faz com que a gente tenha uma vida leve, faz com que a gente não carregue peso
pesos desnecessários, faz com que a gente caminhe em direção ao novo de Deus. Eu não quero olhar para trás, eu não quero olhar para o que já foi, eu não quero perder tempo com coisas que são insignificantes, eu quero viver o novo de Deus. A gente vive literalmente uma vida leve, e isso já está disponível para nós, já está disponível para você e para mim. Agora que você reconheceu todas essas coisas que estavam aí dentro, talvez durante anos, coisas que você carregava sem nem ter noção, sem nem ter a consciência de que estavam aí, tudo isso que a gente falou nesse devocional, no devocional anterior, agora que você reconheceu isso, que você teve uma revelação de como você está por dentro, você tem a oportunidade de passar por uma transformação, de passar por um processo de cura. E é por isso que a gente fala, né, das raízes do orgulho, porque o orgulho ele não nasce de um dia para o outro, né? Não é do nada que ele aparece na nossa vida. Ele vai sendo gerado, assim como a raiz de uma árvore, ela vai crescendo aos poucos, e quando você vai ver aquilo já está grande. O orgulho é do mesmo jeito. Esse senso de se defender o tempo todo, de que estão sempre contra você, ou então essa necessidade de ser validada, de ser o tempo todo aprovada pelas pessoas, isso não nasceu de um dia para o outro. Você está vendo sintomas disso hoje, e por mais que você não entenda por que eu sou tão explosiva, por que eu sou tão irritada, por que eu julgo tanto as pessoas, por que eu aponto tanto defeito das pessoas, porque eu sou tão impaciente, porque eu não consigo compreender o meu próximo, porque eu sou tão intolerante. Às vezes você não entende isso, e gente, isso daqui não é para apontar o dedo para você, é só para te mostrar como que o seu passado que precisa ser curado, como aquela criança que talvez não recebeu atenção, não recebeu amor, está gritando aí dentro de você hoje. O eu adulta reflete a criança que não recebeu carinho, a criança que não recebeu validação, a criança que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi esquecida. Essa mulher que hoje está com essa armadura fechada, com essa vaidade ao extremo, talvez é uma defesa da menina que foi traída, que foi enganada lá na juventude. Essa necessidade de aprovação das pessoas, essa necessidade de aplausos, talvez é a menina que não recebeu um elogio, não recebeu um apoio dos pais. Gente, tudo isso que a gente vive hoje só reflete traumas do passado que não foram curados. Mas em Cristo, todas essas coisas são transformadas, porque você entende que o seu passado não te define. Você entende que seus traumas não te definem. Aquilo que os seus pais fizeram ou não fizeram não te definem. Deus é o seu Pai. É Ele que te criou, e nele você tem uma nova vida. Nele você tem valor que não é dado pelas pessoas. É dado porque Ele falou que valia a pena entregar a vida por você, para que você e Ele pudessem ter um relacionamento. Gente, é isso que faz com que você seja tão valiosa, porque o seu Pai diz que tem valor em você. Eu quero finalizar esse devocional orando por você e declarando que você viva uma transformação, que cada vez que você se aproximar de Deus, que você entrar no seu secreto, pegar a sua Bíblia, você tenha a revelação da palavra, você tenha a revelação da sua identidade, que você possa cada vez mais se enxergar como seu Pai te enxerga, que nós possamos orar, que você possa orar, falar com Ele: Senhor, me perdoa porque até aqui eu tenho caminhado desse jeito, me perdoa pelas coisas que eu não sabia, por ter entristecido seu coração. E gente, quando a gente se aproxima dele com um coração quebrantado, ele nos ouve e ele restaura todas as coisas. Ele restaura a sua casa, ele restaura a sua identidade, o seu casamento, a sua família. Ore, fala com ele: Senhor, examina o meu coração diariamente, fale isso todos os dias, examina o meu coração e vê se há dentro de mim algo que não te agrada, uma intenção errada, um pensamento errado, um julgamento, uma raiz de algo que pode dar frutos que não são agradáveis. Senhor, eu não quero. E gente, isso vai trazendo consciência para as nossas atitudes, e você vai caminhando e sendo transformada diariamente. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e eu tenho certeza que, assim como ela falou com você, tem diversas pessoas que você conhece que precisam ser alcançadas por tudo isso que foi dito aqui. Pessoas que você ama, suas amigas, pessoas próximas a você, que por falta de conhecimento estão caminhando para um lugar de destruição. Mas hoje você pode ser uma resposta na vida dela, você pode ser um canal de Deus na vida dela. Talvez eu não alcance essas pessoas, mas você, compartilhando o link
link desse vídeo com ela, você pode ser resposta, você pode ser a pessoa que vai levar uma mensagem de esperança e literalmente abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam viver o novo de Deus assim como você tem vivido. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e, claro, de comentar o que Deus falou com você. Essa é uma maneira de eu ter um retorno de vocês, né, e saber que você foi abençoado por essa mensagem. E antes da gente finalizar, eu tenho uma notícia muito especial para te dar. Ao longo do mês de agosto, nós teremos lives toda quarta-feira às 7 da manhã lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, tá aqui, vai lá, me siga, porque, gente, nós vamos dar continuidade a esse processo de transformação que a gente tem vivido aqui. Então, além dos devocionais aqui no canal, na segunda-feira às 7 da manhã, nós temos live fazendo o devocional ao vivo lá no meu Instagram às quartas-feiras às 7 da manhã. Então, eu te espero lá, sua presença é muito importante e se você quer continuar vivendo o que Deus tem para sua vida, você precisa estar nessa live junto comigo. Eu te vejo lá, te desejo uma ótima semana e fique com Deus.